Paz do Senhor para os irmãos, amém? A gente vai começar espero que consiga fazer uma série, que a gente possa começar a compreender o nosso Deus. Como que o nosso Deus ele se apresenta, como o nosso Deus ele age. Então, quem Deus é, tá? E porque nós muitas vezes pecamos, não na palavra pecado de pecar, mas pecamos na palavra de errar o alvo, né? Não entender, tá? Não o pecado de pecamos contra Deus ou fizemos algo contra a vontade de Deus, mas nós erramos em pensar num Deus à imagem e semelhança de homens, né? Então nós vemos hoje muitas pessoas olhando e falando de Deus como se Deus fosse homem. Pastor, o que tem a ver? Tudo a ver. As pessoas hoje elas querem que Deus puna as outras pessoas. Sabe, a gente vê, é muito fácil a gente ver pessoas falando assim: a nossa justiça é falha, mas a de Deus, ela tarda, mas não falha. Esses dias eu escutei a pessoa falando isso. As pessoas estão fazendo isso, mas a hora que Deus pôr a mão... Ou muitas vezes as pessoas chegam até nós e falam assim: quando Deus tocar, se não vem pelo amor, vem pela dor. E muitas vezes as pessoas fazem desta fala um versículo. Eu já vi pessoas falando para mim ele fala assim, como está escrito na Bíblia, que a pessoa, se ela não vem pelo amor, ela vem pela dor. Eu nunca li isso. Já leu? Pastora? Já leu? Diácono? Já leu? Eu não li isso. E nós temos que entender o nosso Deus, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas Deus não é, nunca foi, nunca será a nossa imagem e semelhança. Quem nunca falou assim: se eu fosse Deus... Eu falava muito isso. Eu falava assim: mano, se eu fosse Deus, eu matava todo mundo. Já falou assim? Não já? Se eu fosse Deus, filho, eu acabava com todo mundo. Já falou assim, não já? Claro que já, todo mundo já falou. Ainda bem que Deus não é a nossa imagem e semelhança. Ainda bem que Deus não pensa como nós. Ele entende os nossos pensamentos, né? E antigamente eu brincava que quando eu falava alguma bobeira, eu acho que Deus ele fazia assim para mim, tipo assim, não quero te ouvir, não vou te ouvir, você vai falar bobeira, né? Brincadeira. Quando você tem um bom amigo, até as suas besteiras a pessoa ela quer ouvir, né? Até as bobeiras. E o nosso Deus é o nosso melhor amigo. É fácil a gente observar quando as pessoas dizem que Deus, quando as pessoas colocam Deus à imagem e semelhança do homem, quando você vê que as pessoas elas esperam um Deus que pune, quando as pessoas esperam um Deus que pese a mão, quando as pessoas chegam muitas vezes dizendo que estão pregando o Evangelho e falam o seguinte, que ficarão de fora. Hoje eu estava lendo, olhando o YouTube, olhando algumas coisas, né? Lendo a palavra de Deus, e um pastor ele foi falar sobre a graça e ele abriu um Apocalipse falando, ficarão de fora, né? E aí ele falando assim que os crentes adoram, ficarão de fora, porque fala sobre feiticeiros, adúlteros, fornicários, e vai falando, e aí, mas a hora que fala do mentirosos, a palavra de Deus diz que, quando diz que não mente, você já está mentindo. Então vai ficar de fora todo mundo, né? Então como é que é isso? Então nós temos que conhecer o nosso Deus. É necessário que a gente conheça o nosso Deus. E sabe, uma forma boa para se conhecer, de repente eu chegaria para as pessoas, se eu chegar em algum local, se eu for pregar em alguma outra igreja, provavelmente eu vou me apresentar como, eu sou o pastor Júnior, né? Eu sou pastor desde 2011, né? Fui ungido a pastor. Na Páscoa,
foi maravilhoso, né? A nossa unção, a minha e da minha esposa. Desde então nós ficamos com o pastor junto do meu pai, né? Estou junto com meu pai com o ministério desde 2004, mas nós nos convertemos quando eu tinha apenas 4 anos. E eu vou falando quem sou eu, né? Não é assim? Então eu vou vindo uma história, ó. Me converti aos meus 4 anos, né? E quando em 2004 nós montamos o ministério, meu pai, em Monte Santo de Minas. E depois disso eu fui ungido a pastor, depois que eu já estava casado, eu fui ungido a pastor em 2011, após uma bênção maravilhosa, uma coisa que eu não posso ficar quieto, sabe, estar aqui hoje pregando, faz parte do meu íntimo e da minha esposa com Deus, foi algo que nós falamos com Deus e Deus entregou em nossas mãos, eu tenho certeza que foi, a nossa oração foi uma oração na hora de muita intimidade com Deus, ao mesmo tempo de intimidade, no momento, entregando tudo na mão de Deus. Então eu vou falando o quê? Vou falar quem sou eu, não é isso? Então eu vou começar a mostrar, a falar o meu testemunho, até que as pessoas consigam entender quem sou eu. Hoje eu sou o pastor presidente ou pastor sênior, aqui em Mococa, na Infinita Graça Church, né? Então a gente vai se apresentar, né? Não é legal? Então é uma forma de que todo mundo, quando descer, a pessoa fala, oh, que legal, você é pastor. Por que aconteceu? As pessoas me conhecem porque eu me apresentei. Então eu quero ler para os irmãos Gênesis 17, 1. A palavra de Deus diz assim, ó. Olha que lindo. 17:1. Sendo, pois, Abrão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Olha que lindo. Vocês conseguiram entender? Deus se apresentando para Abrão. Deus já tinha conversado com Abrão, né, no caso? Sim. Deus já havia conversado com Abrão. Mas agora, nesse instante, ele se apresenta. Obrigado. Nesse instante, ele se apresenta, olha que lindo. Falando assim, ó. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E aí ele fala assim, ó. Anda em minha presença e sê perfeito. Deus não falou assim para Abrão, corre, se arrependa de quem você é, se arrependa de todas as coisas que você fez, seja reto para que você possa estar em minha presença. Foi isso que ele falou? Não. Ele chegou e falou, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. A gente vai ler no Novo Testamento que a palavra de Deus fala assim que Abraão andou na presença de Deus, isso foi lhe imputado por justiça. Não é isso? Não é isso que está escrito? Isso foi lhe imputado por justiça. E hoje sobre nós, onde nós andamos por justiça? Nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Ele andou na presença de Deus, isso o tornou perfeito. Deus falou para ele, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Isso foi lhe imputado por justiça, apenas de estar com Deus, apenas de olhar e falar assim, eu estarei com Deus. Olha só. E hoje nós temos um outro lado que é Jesus. É Jesus nos colocando, sabe o quê? Como filho. Nos dando direito à herança. E Jesus, ele fala para mim e para você, cara, ele falou assim, está escrito em João, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Nós cremos no nome de Jesus. Isso foi imputado por nós, porque Jesus, ele morreu por nós.
Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, e isso nos redimiu e nos deu a redenção. Olha que fantástico. E hoje nós estamos na presença do Senhor. E aí as pessoas muitas vezes pegam isso e elas não compreendem isso. Sabe, quando Jesus falou assim, anda em minha presença e ser perfeito, as pessoas hoje querem fazer o inverso. Elas querem ser perfeitas para entrar na presença de Deus. Cara, vai dar ruim, não vai dar certo, você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque nós não somos capazes de cumprir a lei. Não somos. Não adianta eu bater no peito e falar que eu sou pastor, que eu sou não sei o quê, que cara, vai dar ruim. Eu não tenho competência para isso. Só teve um que teve competência para isso, que é Jesus. E é por isso que a palavra de Deus fala que em Jesus cumpriu-se a lei. Porque Ele cumpriu, Ele pôde. E sabe, Ele assumiu os nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte. Então Jesus, Ele se fez pecador por mim e por você. Sabe, Jesus se fez pecador, e agora o que acontece com Jesus sendo pecador? A ira veio sobre Ele. Sabe, a punição da morte veio sobre Jesus. E uma vez que tudo isso foi punido em Jesus, já era, sabe, está pago. Você compra um carro, não sei quantas parcelas, e aí quando você termina as parcelas, você dá graças a Deus, né? Nossa, estou livre. 48 parcelas, 60 parcelas, né? Que seja 4 parcelas. Quando acaba você fala assim, glória a Deus, acabou. Aí você chega no dia seguinte, quer dizer, no mês seguinte, no dia do vencimento, você chega com um papel lá para a pessoa do banco e fala assim, ó, vim pagar. Aí a pessoa puxa lá e fala, não, está quitado. Aí você fala, não, mas eu quero pagar. Mas está quitado, eu não posso receber. Mas eu quero pagar. O que você quer pagar? Eu quero pagar o carro já está pago. Por que você quer pagar uma coisa que já está paga? Jesus pagou na cruz do Calvário. Ande em minha presença e ser perfeito. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Amém? E sabe, entendendo um pouco de quem Deus é, sabe, é bem pouquinho que a gente não vai entrar muito a fundo, que eu vou tentar fazer em doses homeopáticas, para a gente ir compreendendo. Sabe, é fácil a gente ver quando as pessoas começam a querer colocar, é só você olhar os deuses antigos, né? As mitologias. O que acontece na mitologia? Existe um deus que é casado com uma deusa que tem um filho, e aí aquele deus, ele desce na terra, acha uma mulher bonita, e com ela ele faz um filho, e aí a deusa fica enciumada, e aí ela desce até a terra, mata a mulher, mas o filho foge. Toda a mitologia é em cima disso, né? Por quê? Porque é um Deus, a imagem e semelhança de homens. É isso. É um Deus que, é só você assistir, você pegar qualquer, aquela mitologia nórdica, aquela mitologia grega e todas as outras, você vai ver que é dessa forma. Tem que ter, a pessoa tem que fazer para poder chamar atenção. Olha só que louco. É um Deus que está lá não sei quanto tempo, e aí de repente o próprio filho tenta matar ele para poder ser o Deus Todo-Poderoso. Né? Até tem aquele filme, né, dos Avengers, né? E ele acho que eu não lembro qual que é, que o Hulk, né, aparece lá pro irmão do Thor. E esqueci o nome dele, alguém lembra? É aquele lá. E aí ele chega e olha pro Hulk e fala assim, eu sou um deus. Aí o Hulk cata ele e bum, 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 dá umas par de paulada nele. Aí na hora que ele está lá estatelado assim, o Hulk olha para ele e fala, Deus fraco, né? É briga. É um Deus que está contra a terra, que está contra o ser humano. E você vai assistir nesses filmes, você vai ver que vai ter um que vai morrer
pelo mundo e aquilo vai imputar sobre ele. Todo mundo já assistiu isso. O próprio filme Thor, ele vem de uma mitologia. Se você assistiu o filme Thor, você vai ver que tem muita coisa. Você fala assim, pô, parece que eu já vi essa história. Ele morre pelos seres humanos e aí ele recebe o direito de ter a honra de segurar o martelo dele, né? Porque isso é um Deus à imagem e semelhança de homens. Mas nós somos homens à imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Sabe, enquanto a gente continuar olhando para os nossos 5 sentidos, as coisas vão fluir de acordo com o mundo. Sabe, se você quiser olhar com os seus olhos, tocar com as suas mãos, sentir o cheiro com o seu nariz, falar com a sua própria boca, né? E sentir com as suas mãos, não esqueci de nenhum não, né? E ouvir com a sua própria, ouvir com a orelha, né? Não é nem com o ouvido. Sabe, nós vamos viver segundo a ordem deste mundo. Mas quando a gente aprender a utilizar os nossos sentidos para executar a palavra de Deus, para executar o evangelho de Deus, cara, como eu disse ontem na pregação, estivermos todos numa mesma linguagem, numa mesma língua, no mesmo pensamento, não existe nada que possa nos restringir, não existe nada que possa nos parar. Isso está escrito na palavra de Deus. Mas enquanto olharmos, sentirmos e fizermos com os nossos sentidos, a prova disso é que Jesus andou sobre as águas, com os nossos 5 sentidos. Nunca vamos fazer isso. O máximo que eu posso fazer é derrubar um copo de água aqui e pisar sobre a água, mas não é desse jeito, né? Andar sobre as águas não é jogar água no chão e andar na água aqui no chão. Andar sobre um rio, um mar, uma piscina, você vai afundar, se você olhar com os seus olhos e os seus sentidos. Amém? Irmãos, Salmo 91, eu vou ler ele inteiro. Eu acho, por muito tempo, eu lia, antes dos meus filhos dormir, eu lia o Salmo 91. Eu lia... Por muito tempo eu lia o Salmo 91 para os meus filhos. Diz assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro porque conheceu o meu nome. Ele me invocarás e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Irmãos, pode pagar lá, por favor. Observe o seguinte, aqui, os Salmos, ele começa com ele contando uma história. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, né? Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei.
porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, né? Ele te cobrirá com a sua... Então ele está contando o quê? O que o Senhor é, e aqui ele começa com Deus, com Deus Criador, tá? Aqui quando ele fala assim, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, tá? É o Deus Criador, é aquele que faz, sabe? É aquele Deus que vai fazer, aquele Deus que, cara, é um Deus que tudo, tá? Depois a gente entra num estudo mais com os nomes Eloístico e Jeovaístico, tá? É um assunto bem gostoso, a gente pode até puxar nos estudos, tá? Mas eu quero só falar para os irmãos, aqui ele está falando do Deus Criador, o Deus mesmo. Então ele fala assim, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Ele está falando assim, cara, descansa. Se você está com Cristo, descansa. Ele está falando para você, ó, não se preocupe com a praga que voa de dia, nem a mortandade que assola, não se preocupa com a noite, com o dia, não se preocupa com quem cai do teu lado, você não vai ser atingido. Ele está falando tudo isso, ó, somente com os seus olhos olharás e verás, mano, a recompensa, cara, fica olhando, fica de boa. Ele está falando para você e para mim aqui, ó, vai, Ele está contigo, Ele está contigo. Só que aí na hora que chega aqui, ó, no 14, já não é mais o salmista falando. A gente percebe aqui que já não é mais o salmista falando, mas sim Deus falando com o salmista. Porque até então ele está falando assim, ó, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Ele está falando para mim e para você, ó, porque aos seus anjos dará ordem. Porque aos seus anjos, ele está contando a experiência dele, que Deus enviou para ele. Mas a hora que ele chega aqui, ó, no 14, ele fala assim, ó, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Opa, já mudou a pessoa que está contando essa história. Essa pessoa que está contando a história já mudou. A pessoa que está contando essa história agora, não é o salmista, né? Já mudou a pessoa aqui, ó. Ele estava falando que era mandando para mim e para você, e a coisa que já inverteu. Então, irmãos, nós temos algumas coisas para a gente aprender com esses versículos aqui, ó. Ele fala assim, ó, a primeira coisa que a gente pode parar para pensar é isso aqui, ó, no versículo 14. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Ó. Em outras traduções está falando assim, ó, eu o livrarei e o porei em segurança. Eu o livrarei e vou colocar você em segurança. Para quem? Para aquele que encarecidamente me amou. Ele está pedindo alguma coisa? Jesus, ele só pede uma coisa para a gente, velho. O nosso coração. Porque a hora que você entregar o seu coração para ele, ele vai habitar. Olha que louco. Olha que lindo, olha que maravilhoso que é esse Deus. Poderia ir habitar em tantos lugares, mas Ele quis o meu e o teu coração. Ele poderia continuar à direita do Pai. Ele poderia continuar, não que não esteja, tá, irmãos? Por favor, não quero que caia em contradição, mas eu quero que vocês entendam a palavra. Ele poderia ficar na luz, no inacessível, sabe? Mas Ele falou, não. Eu quero ficar onde? Ó, eu quero ficar no teu coração. O segundo que a gente pode ver aqui, ó, ele fala assim, ó, o 14 ele fala assim, ó, porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Porque conheceu o meu nome. Olha aqui o outro, a segunda que a gente pode olhar. Ele fala assim, ó, ele me invocará e eu lhe responderei. Olha que legal, ele me invocará e eu o responderei. Tudo isso por causa de uma coisa: anda na minha presença. Só isso. Anda na minha presença. Eu sou o Deus Todo-Poderoso e eu falo para você: anda na minha presença. O andar na presença de Deus te fará ser perfeito.
Ele não está falando para você andar na presença dele e mudar as suas coisas. Não, você vai estar na presença de Deus e automaticamente as coisas mudam. Cara, é simples, a coisa é fácil, não tem esforço. Se você entender o amor de Cristo, não tem esforço. Se você entender verdadeiramente o amor de Cristo na sua vida, não tem esforço. Não tem esforço. Sabe, você olha para as coisas e fala assim: eu não vou fazer isso porque eu entendi o que é isso. Eu não vou fazer aquilo porque eu entendi o que é aquilo. Sabe, isso é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E aí ele continua aqui, ó, na parte B: estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Cara, olha o que Deus está falando para a gente. Olha o que Deus está falando para a gente, né? Vou te glorificar. Permanece na minha presença, está falando aí, né? Está respondendo que a gente vinha conversando no carro? Nem tinha percebido. É muito bom quando isso acontece. Sabe? Estarei com ele, ele vai estar conosco. Sabe, a tradução do hebraico do Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele fala assim, ó: o Senhor é o meu ajudador, o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Sabe, no hebraico fala que quem não vai me faltar é Deus. Cara, se Deus não vai faltar na minha vida, é melhor ainda do que nada me faltará. É muito melhor. Eu prefiro o versículo falando que Deus não vai faltar na minha vida do que falar que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou de nada tenho falta. Eu prefiro pegar a parte que fala: o Senhor é o meu ajudador, o meu amigo, e ele não me faltará, o Senhor não me faltará. Eu prefiro o Senhor não faltar na minha vida. Não é? Porque Jesus é mais que suficiente, velho. Se você tem Jesus, você tem mais que tudo. Se você tem Jesus, é muito além daquilo que você tem pedido ou pensado. Não é suficiente. Suficiente não é transbordante, né? Ele fala que é o que? É transbordante. Ele é mais que suficiente. E olha aqui, ó, continuando aqui. Ele fala assim, ó: dar-lhe-ei abundância de dias. Cara, qual é uma das coisas mais fortes da graça que a gente lê a respeito do que Jesus deixou para nós? Jesus, ele deixou para nós vida, e vida em abundância. Ele deixou o Zoe, a vida em Deus. Sabe, Jesus morreu pelo pecado, né? Jesus morreu pelo pecado, o pecado entrou em Cristo. Ele se fez pecador por nós. Sabe qual é o pecado? O pecado adâmico. Ele levou, ele acabou isso para que nós para que a gente pudesse hoje nascer em Cristo e ser uma nova criatura. É isso. E ele fala assim, ó: dar-lhe-ei abundância de dias. Abundância de dias. E cara, abundância de dias não é excesso apenas de dias. Abundância de dias é uma vida bem vivida. Sabe, alguém quer abundância de vida e com doença? Alguém quer, tipo, viver até os 105 anos, mas com 70 anos ficar vegetando numa cama? Claro que não. E Deus, ele não ia dar uma coisa mal feita. Sabe, Deus não faz nada mal feito. Deus não faz nada mal feito, Ele faz tudo muito bem feito. O que Deus faz é mais que perfeito. Amém? Ele fala assim, ó: dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Sabe, Ele vai mostrar a salvação. E Ele nos mostrou a salvação. Sabe por quê? Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando o Verbo se fez carne, Ele nos mostrou a salvação. A salvação é só em Jesus. A salvação é em Jesus, Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Sabe,
Jesus, ele veio, ele nos deu a redenção. Ele nos deu a salvação, ele nos livrou da morte eterna. Sabe? Mostrarei a minha salvação. Ele nos mostrou. A salvação dele é Jesus. Ele nos mostrou. Então tudo isso que a gente está olhando aqui, ó, eu o livrarei e porei em segurança. Se você invocar, ele vai responder. É ele que está falando. Estarei com ele e livrá-lo-ei. Eu o glorificarei, darei abundância de dias e mostrarei a minha salvação. Cara, essa foi para fechar. Nosso Deus é lindo, nosso Deus é fantástico. O nosso Deus, ele pensou em tudo. Nosso Deus não deixou nada para trás. O nosso Deus não deixou nada para trás. Sabe aquela coisinha que ficou? Não, ele resolveu tudo. Jesus pagou tudo. Não ficou nada para trás. Está pago, está consumado. A única coisa que está na cruz é uma cédula de uma dívida paga. É a única coisa que tem lá, cravado na cruz, uma dívida paga. Sabe, a cruz está vazia, o sepulcro está vazio. Jesus ressuscitou e ele nos deixou a sua infinita graça. Jesus deixou para nós, ele deixou a graça dele, ele nos revelou a sua salvação. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus.